pior ao melhor, nesse vídeo eu vou listar todos os livros que eu li até então, desde que eu retomei o hábito da leitura. E vai ser totalmente sem spoilers. Oi, meu nome é Isabela Sphinx, aqui em todas as outras redes sociais. E se você gosta de entretenimento e opiniões sinceras, já se inscreve, curte e manda para aquele seu amigo que também ama ler. Sem enrolação, já vamos pro primeiro, que é da nota mais baixa, 1,5. O Rei da Terra do Nunca. Bom, acho que o nome é autoexplicativo, é do Peter Pan, mas ele é hot e tem um foco excessivo em cenas sexuais, então por isso eu não gostei muito, eu queria ver a história ali. Achei que não foi desenvolvida a história e eu queria saber a história. As cenas hot são bacanas, eu fiquei bem presa até 50% do livro, achando que ia ter um bom desenvolvimento ali da história, mas não rolou. Próximo livro, nota 2. Operação Paddock. Esse é legal, a historinha é bacana. É sobre dois irmãos gêmeos que costumam correr na Fórmula 1, mas a menina, que é a personagem principal, por algum motivo aí, ela se envolveu numa polêmica complicada e aí ela não consegue mais correr, ela meio que foi expulsa. Eles resolvem fazer uma de Operação Cupido, sabe? Um fingir que é o outro, então ela vai correr no lugar dele e ele vai ficar no lugar dela ali, escondidinho. No meio disso, ela vai se apaixonar pelo colega de equipe dela. E é legal, é um pouco clichê e aí eu não curto muito, então a minha nota foi 2 por conta disso. Clichê, gente, eu não curto muito de clichêzinho e afins. Mas é bacana, esse negócio deles trocarem de lugar, a Fórmula 1, eu gostei bastante, aprendi até sobre Fórmula 1, então é legal o jeito que ela explica, o jeito que é contado. Se você gosta de um clichê, eu acho que você vai amar, mas pra mim ele foi uma nota 2. Nota 3, Duna. Sim, gente, esse daqui é um clássico da ficção científica que inspirou aí até Star Wars. Pra mim ele foi um 3. A história realmente é muito boa, eu sou apaixonada em Duna, tá, gente? Mas o problema pra mim é que eu acho que eu não sou uma pessoa de clássicos, então a escrita pra mim é muito densa, eu não curti, eu fiquei entediada em muitos momentos, eu ficava, meu Deus, não acaba esse livro, meu Deus, socorro, acaba logo! Enfim, eu não sou uma pessoa de clássicos, pelo que eu notei, porque até Orgulho e Preconceito eu tentei ler e eu parei em 40% do livro. Então, assim, tá complicada a minha vida pra ler clássicos. Mas eu espero que um dia eu consiga, porque eu sei que clássicos são clássicos por algum motivo, né? Mas assim, se Duna tivesse uma escrita mais fácil, provavelmente seria um 5 aqui, tá, gente? Mas como a escrita é densa e é um negócio que eu fiquei, meu Deus, não aguento mais, eu dei 3. Podia ter dado 4? Não, porque eu sofri muito lendo esse livro por conta da escrita, então é nota 3. Bom, agora entra uma porrada de livro aí, nota 4. Vamos começar com ele, A Empregada, esse livro famosíssimo que muita gente conhece. Pra quem não sabe, A Empregada vai contar sobre uma criminosa que tá precisando de emprego, mas ela não consegue porque ela cometeu um crime e ninguém quer contratar ela. Só que aí, finalmente, ela consegue um emprego dos sonhos na casa de uns ricão lá. E ela vai morar com eles pra trabalhar lá de empregada. Até aí tudo bem. Quando ela chega lá, ela começa a perceber que tem algumas coisas estranhas aí acontecendo na casa. A patroa dela é biruta da cabeça. O jardineiro é um pouco estranho. A filha da patroa também é estranha, que era uma menininha, pequenininha. E o único aí que é normal, por enquanto, é o marido. Pra mim, ele tem uma vibe de Corra, eu adoro Corra, e eu li esse livro muito rapidinho, assim, mesmo, ele me prendeu bastante. Então ele é uma nota 4, porque me prendeu muito. Mas o que eu não curti é que ele é muito previsível, e por isso que eu dei nota 4. Eu consegui prever o que ia acontecer, gente. E aí eu fiquei, ai, que sem graça, achei sem graça, sabe? Pra mim, suspense tem que me prender. E um ponto é que eu não costumo ler sinopse, então essa sinopse que eu tô dando pra vocês é bem básica pra não dar muito spoiler, assim, porque eu não gosto nem de ler sinopse. Pra mim, ler livro tem que ser sem sinopse, porque daí eu já não fico sabendo de nada, enfim. Então, a maioria dos livros que eu leio, principalmente de suspense, eu leio sem ler a sinopse. Então, eu queria ter sido mais surpreendida e eu não fui. Próximo livro, Acotar. Sim, gente, Corte de Espinhos e Rosas, o livro 1. Esse eu gostei bastante, sendo bem sincera. Pra quem não conhece, é uma romantasia muito famosa aí, né? E foi a primeira romantasia que eu li. Eu gostei até.
Eu só achei meio clichê de novo, eu não gosto de clichês, então vocês vão ouvir eu falando muito isso aqui. Então eu fiquei meio incomodada, assim, alguns pontinhos dali eu fiquei meio, nossa, sei lá, né, meio... Mas eu adorei esse livro, gente, eu gostei, ele não é perfeito pra mim, mas ele é um 4, eu gostei, fiquei bem envolvida ali, quero muito ler o segundo livro, inclusive. Próximo livro, A Crisálida Dourada, esse aqui eu gostei bem mais do que a Cotar, tá? Esse daqui, gente, ele é uma romantasia brasileira. E eu vou dar uma sinopse pra vocês, porque eu acho que merece. Basicamente, vai contar a história da Kalina, que é a personagem principal, em um mundo em que homens são preparados para um momento ali, meio que de uma prova, que eles têm que passar por essa prova para eles receberem um poder e defender o reino. O reino, basicamente é isso, beleza? E as mulheres são treinadas a vida inteira para servir o lar. Só que nesse reino, quando você chega nessa certa idade de fazer essa prova, para receber o seu poder e servir o rei, o que que acontece? Se você fica cagado de medo e foge, a sua família e você vão ser caçados e... Entendeu? E aí acontece isso com a Kalina, o irmão dela, que deveria fazer o papel de ir lá e fazer essa prova e servir o reino. Ele foge, gente. Ele fica com medo e ele foge. E aí a Kalina se sente na obrigação de ir no lugar dele. Eles são gêmeos, então é meio esse negócio de Cupido também, Operação Cupido. Eles meio que trocam de lugar, né? Ela vai no lugar dele, fingindo que é ele, mas eles percebem e mulheres também são caçadas se elas fazem esse tipo de coisa aí. Então ela começa a ser caçada nessa prova aí, enfim. Mas é isso, assim, bem por cima, tá? Então, basicamente, ela tá enfrentando uma prova que ela não foi treinada pra ir nessa prova. Ela era pra ser do lar, então ela sabe fazer crochê, enfim, ela não sabe lutar. Mas ela tá nessa prova aí, que precisa lutar pra conseguir um poder. E é muito legal a proposta, porque eu nunca tinha visto nada parecido, então eu gostei muito. Tiveram momentos que eu não fui surpreendida também, eu acho que poderia ter sido desenvolvido bem mais, assim, em muitos pontos, que eu não vou falar aqui pra não dar spoiler, mas a minha nota foi 4 só por isso, porque eu gostei muito, fiquei muito envolvida ali rapidinho. Tem hot ali, mas eu não achei o hot tão bacana, assim, também, enfim. Então, eu sugiro que vocês leiam, porque é um livro muito bom. A única coisa que eu realmente não achei legal é que não teve tanto desenvolvimento, assim, em alguns pontos que eu gostaria que tivesse tido. E ele é um livro único, se não me engano, então isso pega. Mas a proposta é muito legal, esse negócio de a mulher ser criada por uma coisa, o homem ser criado pra outra, e aí ela vai ter que assumir o papel do homem, né, ali, querendo ou não. E, ela consegue, assim, né, claro, é a personagem principal. Então, é muito legal você ver o desenvolvimento da personagem, e, enfim, o romancezinho ali também é bacana. Tem muito esse negócio de preconceito com tudo. Então, eles têm preconceito com bastardos, eles têm preconceito com mulheres. Bastardos, pra quem não sabe, é quem é meio-meio. Então, tipo, a pessoa era pra ser filha de um rei, vamos supor assim, né? Mas aí o rei foi lá e traiu a mulher dele com outra mulher, e aí nasceu uma criança desse fruto, né, de traição. Isso é um bastardo. Então, é muito legal esse livro, eu gostei muito, eu recomendo aqui, tá, gente? Ele é nota 4, mas só porque eu achei alguns pontinhos ali, mas talvez vocês não achem. Leiam, é muito bom. Próximo, Casas Estranhas, também nota 4. Esse aqui é um livro bem curtinho, eu dei nota 4 pra ele, mas eu não sei, talvez eu acho que hoje em dia eu teria dado uma nota menor, porque ele não me marcou de forma alguma, gente, sério. Eu acho que eu fui enganada, porque ele é muito rápido de você ler, assim, a escrita é muito fluida, é muito gostosinho e tal, e você vai numa boa, sabe? Você nem consegue refletir se você tá gostando ou não do livro. Mas, na época, eu pensei que eu tinha gostado. Eu só acho também que ele poderia ter sido mais desenvolvido, então ele poderia ter desenvolvido mais a história, enfim. O que é Casas Estranhas? É um suspense, né? Ele vai falar sobre casas estranhas. Ele vai falar sobre pessoas tentando adivinhar ali pela planta, né, de uma casa, o que aconteceu naquela casa. Então, se houve um crime, que crime que foi, se foi assassinato, se estão prendendo alguém ali em cativeiro, qual é que é. Então é bem legal, porque você fica bem interessado nesse negócio, querendo saber o que é. Mas eu achei o final viajado. E aí eu fiquei meio, sei lá, sabe? Enfim, então...
curtinho, dá pra ler ali, é bacana e tal, mas eu acho que podia ter sido melhor desenvolvido. Aqui vocês vão ver que muitos livros eu penso isso, nossa, poderia ter sido mais desenvolvido, porque é um livro que eu falo, nossa, legal, uma proposta boa, mas aí no final eu falo, nossa, mas pô, não foi o que eu quis. Tipo assim, eu acho que podia ter desenvolvido mais os personagens, o enredo, tudo, sabe? E aí parece que não foi. Então, é basicamente isso. Pra finalizar, nota 4, a gente tem O Galinheiro. O Galinheiro é um suspense brasileiro, gente, super legal também. Ele vai falar sobre uma família que em uma noite de feriado vai roubar ali uma galinha de uma família, de outra família, né? Mas a filha desse pessoal aí desapareceu e eles acham que ela tá com essa família, que eles estão indo roubar o galinheiro. E aí a gente vai descobrindo coisas ali, o que aconteceu com a filha dela, se foi essa família mesmo que ficou com a criança ali, que roubou a criança, sequestrou a criança, o que aconteceu com a criança tá viva, não tá? Enfim. Eu gostei, fiquei viciadinha também nesse. A única coisa que eu não gostei nele foi que ele é meio brasileiro, assim, né? Então ele tem as falas meio nordestinas, assim, então é bem legal. Mas o cenário, quando o autor vai descrevendo a casa, enfim, a vibe parece meio gringo. Aí eu fiquei meio assim, ué, tô confusa. É brasileiro, não é? Então, mas eu acho que esse livro é brasileiro, gente. Tenho quase certeza que é. Mas assim, eu gostei, o enredo é bem legal, é um livro bacana, eu não me arrependo de ter lido, só é um livro que eu também não vai me marcar, talvez eu esqueça em breve, é que eu li recentemente, então, não sei. É legalzinho, é um suspense bacana, suspensezinho ali que vai te prender, sabe? Nota 4.5, sim, 4.5, ainda não é 5. Amar ou Depender, esse livro é um livro de não ficção, tá? De psicologia. E aí, basicamente, ele vai falar sobre a dependência que os seres humanos têm em relacionamentos. E aí, o autor, né, ele fala ali de coisas reais, né, experiências reais, que os pacientes dele trouxe na terapia para tratar, né. E é muito legal, porque são coisas reais que acontecem, né. Na maioria das vezes, assim, são coisas meio pesadas, mas é muito interessante porque o ser humano, ele é dependente de relações, né? No geral, não só amorosas, mas esse livro aqui é mais sobre o amoroso mesmo. E aí você consegue pegar um pouquinho da sua vivência em relações e trazer para sua realidade. Claro que nem todo mundo tem essa vivência de relações dependentes e abusivas, igual nesse livro, mas você consegue moldar para sua realidade, isso é muito bom. Eu acho que esse livro me ajudou muito nesse negócio de dependência em relações no geral. Me mudou e eu gostei muito, eu recomendo muito. Eu dei nota 4.5 porque eu não concordei com tudo que o autor falou. Só por isso. Mas assim, o livro é muito bom. É uma não ficção para quem gosta de não ficção e também é um pouco dependente aí de relações. Eu recomendo, eu acho que é um livro muito bom. E eu leria de novo, gente. Assim, é um livro que me pegou bastante, sabe? Ele vai dar ali dicas de como você pode fazer para sair um pouco dessa dependência, enfim. Então é bem legal. Eu acho principalmente para mulheres, porque mulheres costumam ser muito dependentes de relações, bem mais do que homens, porque elas são ensinadas a isso, né? Então, a gente é ensinada ali a chegar a um ponto da nossa vida ali, a maturidade em que a gente fica só focada em relações, e relações, e relações, e a gente para de focar no que a gente gosta, no nosso profundo. Então, eu acho que esse livro, ele fez muita diferença pra mim e eu recomendo pra vocês. O Rio que Me Corta por Dentro, esse também é 4.5. É maravilhoso esse livro, gente, eu amei demais. Eu só não dei nota 5 porque ele tem uma escrita poética que em alguns momentos eu não conseguia entender. E aí eu ficava incomodada, né? Porque eu ficava, nossa, eu não tô entendendo, meu Deus. Falei aqui no canal sobre esse livro e minha mãe adorou esse livro também. E ela não lê, tá? Ela leu esse livro em específico, ela adorou, ela não costuma ler, ela não gosta de ler. Então, eu gostei muito. Ele vai falar sobre um menino cearense, um menino do Ceará, nordestino, que tem que lidar ali com o desaparecimento da mãe dele, né? E ele começa a se questionar se foi um desaparecimento, se foi um abandono, o que aconteceu, sem falar que ele também
tá amadurecendo romanticamente, porque ele tem um amigo que cresceu ali com ele, e aí ele começa a desenvolver um romance aí com esse amigo dele, mas eles moram no Ceará, gente, no Nordeste, que é uma galera mais, assim, tradicional, digamos, nesse sentido, sabe? Então, enfim, gente, é um livro muito bom, muito intenso, tá? Esse livro aqui é maravilhoso, ele me marcou, eu nunca vou esquecer, e eu amo esse livro. Só dei 4.5 justamente por conta dessa escrita poética, mas assim, não é um ponto negativo, é que só que eu não consegui entender e eu não acho justo eu dar 5, sendo que eu fiquei incomodada com isso. É um livro incrível, não mudaria nada, talvez se eu ler em outro momento da minha vida eu entenda tudo e eu dê 5 favoritado, enfim. Ele é muito marcante e maravilhoso, assim, sou apaixonada pelo Rio que me corta por dentro. E o mais legal é que ele é de um autor brasileiro e, assim, amo, maravilhoso. Ele é bem brasileirão esse livro, tá, gente? Bem mesmo, assim, ele não tem vibe gringa nenhuma. E eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. O Jardim das Borboletas, 4.5, esse também. Esse livro eu amei. É um suspense. Ele acontece no interrogatório do FBI, em que o FBI resgatou meninas que eram sequestradas e mantidas em cativeiro. Então, ou seja, o livro começa, elas já estão resgatadas, já tá tudo bem. E aí a gente vai entendendo o que aconteceu. Tem esse jardineiro que ele sequestra meninas para transformá-las em borboletas, nas borboletas dele. Enfim, elas viram escravas sexuais, acontece muita coisa. Esse livro é pesado, tá, galera? Ele é intenso. Eu pensei que seria mais pesado, sendo bem sincera, mas pra mim ele foi pesado, ok. Não foi um pesado tipo, meu Deus, não vou conseguir terminar, sabe? Ele é um livro que você consegue terminar, apesar de ser bem pesado. E eu gostei muito. Eu só achei meio viajado o final, achei que foi nada a ver. Fiquei meio assim, quê? Ué, do nada, sabe? Então, essa parte eu não gostei muito, também não vou falar aqui o que é, porque que eu não gostei, enfim. Mas é um livro bem legal, também recomendo. Mas essa parte aí foi viajada, por isso que eu dei 4.5 e não dei 5, porque ele não é perfeito, ele tem esse probleminha aí. O Impulso. O Impulso também é um suspense que fala de maternidade, herança traumática, ele fala sobre relações aí, enfim, é bem legal. Esse basicamente é sobre uma mulher que ela veio de um ciclo difícil de maternidade. Então, a mãe dela era complicada e a mãe da mãe dela era complicada. Então, assim, todas as mães costumam ser complicadas nessa família, digamos assim, sabe? Herança traumática, que foi o que eu falei. Acaba que essa mulher, ela cresce traumatizada pela criação que ela teve, assim como a mãe dela também cresceu. Mas ela começa a se relacionar com uma pessoa e ela quer agradar ele a todo custo. Ele quer ter um bebezinho, ele quer ter uma família, um filhinho. E aí ela fala, vamos ter lá, porque eu vou te agradar, né? E aí eles têm uma menininha, a Violet, e aí basicamente ela não se dá bem com a filha dela, ela tem muita dificuldade de lidar com a filha dela, ela acha que a filha dela tem algum problema aí, alguma questão, ela não é uma criança como as outras, ela é diferente. E aí você fica o livro inteiro sem saber se é a mãe que tá muito instável emocionalmente, ou se a criança realmente tem algum problema ali, se essa criança realmente é normal. E aí tem a relação da mulher com o homem dela, né, com o marido dela, porque fica nesse impasse, ela fica assim, tentando, meu Deus, mas essa criança não é normal, e ele fica tipo, meu, você é doida, para com isso, enfim. Então o livro é muito bom, ele prende você do começo ao fim, pesadinho também, porque fala de maternidade, fala de assuntos sérios, tem coisa séria, tem morte, então assim, recomendo, eu adoro esse. Eu não lembro por que eu dei 4.5 nesse. Não lembro, mas eu acho que assim, eu acho que é porque o final fica meio em aberto, assim, e aí eu não gostei tanto dessa questão, queria que tivesse confirmado, não lembro. Mas eu gostei desse livro, gente, não sei porque que eu dei 4.5, sendo bem sincera. Mas algum motivo teve, tá? Algum motivo teve, eu não lembro qual foi, mas teve motivo. Nota 5. Quais são os livros que a Isabela considera perfeitos? Pouquíssimos, tá, gente? Eu sou meio chata com esse negócio. Mas vamos lá. Primeiro, Terra Partida. Terra Partida é um romance com drama familiar. Nada clichê, e é por isso que eu amo. Ele não é nada previsível, nada clichê. É um livro que vai falar de um triângulo amoroso. Então, uma mulher é casada com um homem, eles têm um filhinho, mas ela já se relacionou com um cara na infância dela, né, digamos assim, na adolescência dela, e ela nunca superou esse cara, aparentemente.
E aí ele volta pra cidade dela, porque ele tinha ido embora. E, mano, vai acontecer um belozaço, assim, um dramazaço. Inclusive, ao longo do livro, ele vai mostrando vários tempos. Então, passado, presente, futuro, enfim. E um deles tá rolando um julgamento porque alguém cometeu um homicídio, sim. Eu não sei se eu posso falar esse tipo de palavra aqui no YouTube, mas eu acho que eu posso, porque eu não sou ainda monetizada, né? Mas basicamente alguém cometeu ali, né, um crime e basicamente a gente não sabe qual foi o crime, quem cometeu, por que que essa pessoa cometeu esse crime, o que que a outra pessoa fez, se a pessoa não fez nada, quem que morreu, enfim. Então a gente fica assim, meu Deus do céu, e aí é uma loucura, gente, porque além de ser um romance, você torce pra um casal e depois você torce pra outra, e você fica, meu Deus, meu Deus. Aí você fica com raiva da menina, mas não fica, não sei o quê. É uma loucura. E aí tem a questão do drama familiar, tem o julgamento, então você fica assim, presíssimo. A escrita é ótima, o livro é bom demais, gente. Nota 5, maravilhoso, perfeito, adorei. Sem condições, esse aqui eu recomendo, tá, gente? É uma historinha top. Drama familiar com romance, triângulo amoroso. E também fala de maternidade, tá? Esse aqui é bem legal. Por último, mas não menos importante, Amêndoas. Esse aqui eu até favoritei, tá? Amêndoas vai contar ali sobre uma criança que não tem sentimentos. E aí, como é que acontece, né? Essa criança não tem sentimentos, só que uma pessoa que não tem sentimentos na sociedade, ela é vista de um jeito diferente, né? Porque a sociedade é preconceituosa. Então, o que que acontece? Essa criança, ela vai sofrer muito na vida dela, mesmo que ela não tenha sentimentos. Na teoria, ela sofreria, né? Se ela tivesse sentimentos, mas ela não tem. Enfim. Só que ela tem família. E aí, a mãe dessa criança, ela tenta ensinar o filho como ele deveria reagir em certas situações. Então, por exemplo, se tiver uma pessoa na sua frente que tá... O que você faz? Você fica parado olhando, filho? Não, você vai lá, chama alguém, faz alguma coisa. Meu Deus do céu, tem uma criança na sua frente, entendeu? Então, enfim, esse livro é muito bom, porque tem essa questão aí da mãe que tenta ensinar ele a ser uma pessoa normal, né? Porque ele é diferente de outras pessoas. E aí ele tá crescendo. Mas aí, gente, o que que acontece? Que é o pulo do gato aqui, ó. Ele vai perder a família dele. Na frente dele. Aham. E o que que acontece com essa criança? O que que essa criança... E agora? Essa criança tá sozinha no mundo, não sabe lidar com a vida, não sabe conviver em sociedade. O que é que vai acontecer com essa criança? Meu Deus! E aí esse livro, assim, maravilhoso, porque você fica todo empolgado, porque você tá sentindo que você vai sentir o que a criança deveria estar sentindo. Maravilhoso esse livro, gente, eu amo. Esse livro é maravilhoso, eu adorei. 10 de 10. Perfeito, perfeito. Recomendo muito. Não vejo defeitos, tá? Nota 5 é porque não tem defeitos. Então, assim, não tem nada pra falar de negativo. Eu falei aqui o básico do básico desses livros, porque eu não gosto de dar uma sinopse muito grande. Se vocês se interessarem, vai pesquisar a sinopse, mas eu não recomendo. Lê o livro. Ele é 5 de 5, é impossível você não amar. Impossível. É isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like, um comentário pra me ajudar, porque ajuda muito, principalmente agora nesse comecinho do canal. Me segue nas outras redes sociais e manda esse vídeo pra aquele seu amigo que também ama ler, porque eu tenho muitas recomendações boas aqui, tá? Como eu tô lendo há pouco tempo, tem poucos livros, mas me acompanha aqui que vocês vão ver todas as minhas descobertas literárias. É isso, beijo!